Olá, tudo bem? Eu venho falar com vocês hoje a respeito da mulher de Ló, né? A história diz assim, que ela olhou para trás, né? E relata que as mulheres que Ló escolheu antes deles chegarem lá naquela terra de Sodoma e Gomorra, ele escolheu. Ló falou assim, ó, tem o deserto e tem as campinas. Para onde você for, eu irei no lugar oposto. Escolhe. E ele olhou com os olhos humanos, né? Eu vou para as Campinas Verdes. Ló falou assim, então eu vou para o deserto. Abraão foi para o deserto. Quando Ló chegou lá em Sodoma e Gomorra, ele instituiu uma vida lá. Ele, a sua esposa e suas filhas. Abraão foi para o deserto. Só que Ló não sabia, gente, que Abraão estava com... a bênção estava nele. A fonte, Abraão descobriu a fonte. A bênção estava nele. Então, para onde ele fosse, não importa. O importa é que ele sabia que ele estava na fonte. E o que aconteceu? Ló passou por muitas adversidades, o pecado cresceu de uma forma estrondosa lá em Sodoma e Gomorra, que Deus quis destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, gente, estava no deserto prosperando, enriquecendo, sendo bênção. Teve uns intempéries aí na situação, mas ele estava crescendo. Mas vamos focar em Ló agora. Abraão intercedeu, foi na fonte, porque ele estava na fonte, e falou assim, ó, salva lá, se tiver tanto, o senhor salva. O senhor salva. E foi negociando com Deus a gente não negocia, mas ele tentou negociar com Deus e Deus falou assim, ó, se tiver, Deus não, se tivesse um, ele ainda salvaria. E Abraão foi até Ló e conversou com Ló e falou assim, ó, sai daí. Quando ele só não olha para trás. Quando ele saiu, ele foi com as suas filhas e com a sua esposa foi embora. Quando ele estava saindo, que já estava acontecendo a destruição de Sodoma e Gomorra, isso é fato, é histórico. Quando ele saiu de lá, a mulher dele olhou para trás. Quando ela teve essa atitude de olhar para trás, o que ela buscava? Ela queria ficar lá, porque lá, aos olhos naturais, era o melhor lugar para ela ficar. Que a princípio eles haviam escolhido ali como o melhor lugar. Só que a palavra de Deus diz assim, ó, em Lucas 17, 32, 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la de fato, salvará. Né? Então, olha só. Você tem buscado o quê? Você não sabe o seu propósito ainda, não sabe por que você está nessa terra. Porque você ainda não se conectou na fonte de fato, como você teria que conectar. As interferências ainda têm soado muito alto dentro do seu ouvido. Você precisa voltar para dentro de si mesma, né? Deixar de ouvir os barulhos externos. Você precisa... O seu corpo precisa se submeter à sua mente ao seu espírito, e o seu espírito se sujeitar ao Espírito de Deus. As coisas daqui não tem que fazer tanta importância, não tem que ser importante mais para você. Porque o que tem que te reger são as coisas lá do alto. É as coisas do alto que vai te conduzir. Porque a palavra diz assim que nós não andamos por vista. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Né? Se você ainda não conseguiu enxergar o seu propósito, você precisa entender que você foi criada para um propósito. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Conecte-se na fonte,
Deixe de ouvir os ruídos externos e busque ao Senhor, porque Ele vai te mostrar o caminho, porque Ele é a luz. Olha, outra coisa, tudo de melhor que você tem para viver está na sua frente, não no seu passado. Pare de voltar ao passado. Pare de dizer como o povo de Israel, quando saiu do Egito, dizia: vamos voltar, porque lá tinha melões, lá nós éramos escravos, mas lá tinha cebola, melão, lá tinha tudo, mas éramos escravos. Vamos voltar, porque na frente deles tinha um deserto, mas eles não conseguiam enxergar que a terra prometida, onde abundava leite e mel, estava além daquilo que eles viam. Vamos voltar. Nós não podemos olhar para trás. Nós temos que prosseguir. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua. Estátua não anda, estátua não se movimenta, estátua não tem vida. Quando você fica olhando para trás, você se torna como aquela mulher. Olha só, quando o passado te chama, não responda para o passado, porque ele não tem nada de novo para te dizer. Agora a fonte, ela é viva, ela flui. Ela flui, gente. Flui. Todo dia tem algo novo. Todo dia tem algo novo. Quem, pois, diz assim, salva a tua vida, não olhe para trás. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1 fala isso. O problema é que nós nos submetemos ao jugo de escravidão e achamos bom e confortável. Você precisa sair do seu conforto e buscar a direção do Espírito. Estou falando para você porque eu tenho buscado isso de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas a luz, quando você chega na fonte, a luz, gente, a água vai limpando tudo e vai clarificando. A água limpa. O primeiro objetivo da água é limpar. Ela limpa tudo e você começa a enxergar o seu propósito, né? Você começa a enxergar o seu propósito em Deus. Eu nunca vou poder dizer para você assim, seu propósito nessa terra é esse. Só você sabe. Você tem na sua mão a chavinha, eu já te falei. Conecte-se nele. Não ouça os ruídos. Não olhe para trás, porque o passado é só para a gente consultar para ver o que deu errado. Prossiga para frente. Os seus olhos, o que você vê naturalmente, não é o limite. É além. Você não tem dimensão, nem eu, do que Deus tem preparado para nós. A Bíblia já relata que Ele já preparou, já mostra muitas coisas para nós vivermos aqui, gozarmos nessa terra, transbordarmos nessa terra. Mas além disso, tem algo ainda mais que você busca do Senhor para viver aqui. Você tem um propósito, a água precisa limpar, a água da fonte precisa passar sobre você e purificar, limpar. Você, primeira coisa, precisa começar a transbordar o amor de Deus na vida das pessoas. E o propósito vai, quanto você menos esperar, ele vai aparecer, vai clarificar nos teus olhos. O problema é que você tá aqui, na carne, terreno, olhando as coisas aqui. Olhe para as coisas do alto. É um desafio muito grande. Mas, gente, viver no Espírito
é além. O problema é que nós queremos viver aqui com o que vemos, tá? Não desanime, busque a Ele, tenha um relacionamento íntimo com Ele. Fala, Pai, qual é o meu propósito? Pai, por que eu vim nessa terra? Ele não deixa ninguém sem resposta. Lembra, se você não tem ouvido, é porque tem tido interferências. O negócio é só você e ele. Não escute as interferências, tá? Deus te abençoe ricamente. Amo você. E você tem um propósito. Você sabe, você só não quer vê-lo. Você sabe que você tem, mas você não quer enxergar porque te traz medo. Você é muito amada do Senhor, escolhida, tá? Deus te abençoe muito.